Mas, irmãos, graças a Deus, estamos de volta. A ideia é uma palestra, um assunto interessante sobre a vida cristã. Sempre nós temos a oportunidade de falar a palavra de Deus, e eu quero, através desse vídeo, trazer um assunto da vida prática. Nada de assuntos teológicos formalizados ou teologia sistemática, mas um assunto do dia a dia na vida cristã. Então, é um assunto, irmãos, que quase a gente não tem condição de falar ou de ouvir no altar, no púlpito, né, do púlpito. É um assunto que na igreja ele não é tão veiculado, mas é necessário. Então, qual é a minha ideia? É trazer uma explanação rápida sobre esse assunto e no final a gente fazer um fechamento, deixando aberto para a meditação de cada um daqueles que estiverem ouvindo. Então, o assunto é sobre a vivência cristã. A vivência cristã. Porque nós temos a impressão que o crente, ele tem como se fosse duas vidas, duas formas de viver. Então você tem uma vida na igreja, você tem uma vida no seu lar. Você tem uma vida no seu trabalho, você tem uma vida na rua. São momentos diferentes na vida do cristão, mas são momentos que ele não pode deixar de admitir que são crentes, que são pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador, que já pertencem a uma nova ideia de reino futurístico. Isso é um assunto que você não vê no púlpito, no altar, porque é um assunto prolongado, onde no altar geralmente você escuta as doutrinas sistematizadas a respeito de assuntos dentro da teologia sistemática. Você é crente, mas a Bíblia nos diz que Jesus nos chamou para que tenhamos vida e vida com abundância. O que é uma vida com abundância? Na nossa primeira impressão, a vida com abundância é aquela vida onde não nos sofre nada. Você tem dinheiro para fazer suas coisas, você não adoece, você quer viajar, você tem condição de viajar, você tem uma família equilibrada, você tem finalmente meios de viver sem precisar depender do seu vizinho. Isso seria o ideal dentro de uma vida abundante. E o Evangelho, quando ele nos é pregado, quando nós pregamos para as pessoas, nós falamos que o Evangelho oferece isso. Mas no real da vida, você não tem essa vida abundante. Apesar que você também ouviu dentro da palavra de Deus, que ele diz assim: no mundo tereis aflições e tribulação. Mas essa aflição e essa tribulação não anula a vida abundante. É uma equação que muitas vezes não fecha na vida do cristão, porque ele passa a maioria do seu tempo correndo atrás de solução com suas próprias forças para chegar a fechar as suas contas. Quando, na verdade, ele tem a impressão que o Evangelho diz para ele que ele teria a vida com abundância. Então,
Como é que nós vamos equacionar isso? Eu estou pregando o Evangelho sobre fartura, sobre Deus colocando a mão sobre a minha pessoa, sobre a minha casa, mas na verdade eu estou sem nada para comer em casa, até precisando de uma ajuda externa. Tudo bem, a Bíblia nos promete que Deus já ajudou até os seus profetas, mandou um corvo, um passarinho, um pássaro levar comida, pão, carne para Isaías, Elias e outros profetas. Tudo isso eu sei que é possível, mas eu estou falando em termos de que aquilo que nós estamos apresentando, muitas vezes nós não estamos vivendo. E não estamos vivendo dentro de um sistema real de vida e não estamos vivendo também dentro de uma compreensão do que aquilo significa. Porque quando se diz que você terá a vida com abundância, isso não está querendo dizer que você não passe por tribulação. Preciso entender que a vida abundante, muitas vezes, ela não se resume às coisas materiais. Mas até que a gente venha a entender isso, e que isso possa servir de exemplo da nossa vida para a vida do pecador. Vamos supor, por exemplo, você é um crente e você prega para o seu vizinho que você, se ele aceitar Jesus, ele vai ter uma vida abundante, onde a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, onde diz que não devemos pegar dinheiro emprestado com usura, não devemos fazer tal coisa. E na verdade você está numa condição que o próprio vizinho precisa lhe dar um pão para você alimentar os seus filhos pela manhã. Então são duas mentalidades aí. A mentalidade sua como crente, você sabe que isso é uma coisa que você está debaixo da mão de Deus. Mas como é que aquele descrente vai entender que aquilo ali não está indo de encontro à palavra que você está pregando? Como é que você diz que Deus vai dar fartura se você está pedindo um pedaço de pão? Então, essas coisas são coisas do dia a dia. Nós temos irmãos, que eu às vezes escuto no círculo de oração, nas igrejas, que estão há anos, meses desempregados, pedindo oração para Deus ajudar a abrir a porta. Mas esse irmão está dizendo na sua palavra que não se perturbe. Ele diz que Deus diz na sua palavra que não se perturbe, que eu estou contigo. Mas como ele está contigo se ele está desamparado ali? Como é que ele está contigo se ele está passando, se ele não sabe quando ele sair daquela oração, o que é que ele vai levar para casa para os seus filhos? Vai depender de ir orando até em casa para Deus ter tomado uma providência. Então, irmão, isso aí é uma coisa que é muito normal dentro da igreja. Na vida cristã, o crente não está livre de um acidente, o crente não está livre de levar uma pancada na rua. Os apóstolos morreram, uns foram apedrejados, outros foram esfaqueados, outros foram cerrados. O crente não está livre de nada disso, não. Tem gente que diz, se eu sair daqui para ali, o anjo do Senhor vai comigo, se botar. Não, você apanha do mesmo jeito, o carro lhe pega, o carro lhe bate. Tudo acontece com o crente. Apenas a Bíblia diz que a diferença entre o salvo e o pecador é o lugar para onde eles vão. Cada um vai para um lugar diferente. Mas a morte é igual para os dois. Então, é uma necessidade que nós temos como crentes de entender nessa nossa caminhada o que é que a Bíblia diz, o que é que ela fala. Porque eu estou falando isso porque eu sou um pastor. Eu escuto muitas vezes pessoas que chegam com essa
tipo de palavra, essa dúvida no coração, e procurando saber por quê e por quê. Aquele profeta, quando o anjo chegou para ele e disse: varão valoroso, aí ele disse: que varão valoroso como? Se eu estou aqui sendo perseguido, sou o último dos homens, estamos sendo atacados, como é que eu sou varão valoroso? Então, veja a mentalidade. Você, um varão valoroso, mas está lá, sofrendo, perseguido, apanhando. Mas está dentro de um sistema de Deus. É isso, essa palavra, a gente escuta a cada dia, essa dúvida patente aos olhos dos nossos irmãos, e difícil é para explicar para o irmão que aquilo faz parte da vida cristã, e mais difícil ainda explicar para quem não é crente que aquilo ali faz parte da caminhada espiritual aqui na Terra. Então, esse tipo de comportamento, ele não é falado assim diretamente no altar, porque ele faz parte de uma vivência diária. Mas há necessidade de que haja uma compreensão em cada um dos nossos irmãos daquilo que ele seguiu, daquilo que ele abraça, para que ele não se confunda, para que não haja dúvida na sua caminhada. Então, que Deus ajude dessa compreensão. A Bíblia nos aconselha a buscar o entendimento, o aconselhamento, que através da compreensão da palavra de Deus, nós seremos instruídos a entender o que é que nós abraçamos, o que é que significa ser salvo, o que é que significa a caminhada, se realmente faz parte sair ou não. Então, que Deus nos ajude e que eu espero que isso desperte para que nós possamos estar mais firmes e aceitemos a nossa caminhada conforme é a palavra de Deus. Amém.